Recebendo pela primeira vez aqui no programa o Procurador-Geral da Justiça, Dr. Mauro Curvo, representante maior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Doutor Mauro, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com o senhor, mas tenho acompanhado o vosso trabalho. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar aí com todos os telespectadores do programa SBT Comunidade. Doutor Mauro Curvo, o senhor vem num momento assim importantíssimo no Estado. Ontem, mais uma vez, fomos surpreendidos com uma ação que partiu do desembargador Dr. Orlando Perry, que culminou com o afastamento imediato do secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Dr. Roger Jarbas, e uma ação pesada, né? Como é que o senhor acompanhou essa movimentação? Veja, essa situação especificamente, eu tenho uma certa dificuldade para poder dela fazer algum comentário, porque eu não conheço o processo, eu não trabalhei nesse processo, então eu desconheço qual é o substrato fático, quais são as provas que existem nesse processo. Então eu não tenho como dizer assim, olha, acredito que está certo ou está errado, ou fazer qualquer tipo de prognóstico, porque eu desconheço isso. O que eu sei disso? Eu sei aquilo que eu li na imprensa, só isso que eu sei a respeito desse caso concreto. E pelo que eu li na imprensa, eu verifico que há uma divergência entre a decisão levada a efeito pelo desembargador Orlando Perry e pela manifestação do colega que atuou no processo. O colega que atuou no processo entendeu que seria desnecessária, seriam descabidas essas medidas em desfavor do delegado, enquanto que o desembargador, por outro lado, entendeu que elas se faziam necessárias e decretou a medida. É isso que eu posso dizer, porque é isso que eu li na imprensa. Bom, então para que a gente possa contextualizar o que nós estamos falando e o que aconteceu ontem, eu gostaria de convidar o senhor para acompanhar exatamente essa matéria que culminou com o afastamento imediato do Roger Jarbas e, inclusive, uma determinação do Dr. Perry que colocasse nele uma tornozeleira eletrônica. Vamos assistir a matéria. Perfeito. O desembargador Orlando Perry determinou ontem que o secretário de Estado de Segurança Pública, Roger Jarbas, fosse afastado de qualquer função pública, incluindo o de delegado de polícia. A decisão do afastamento do secretário do cargo é fruto das investigações das interceptações telefônicas feitas no âmbito do governo do Estado. Segundo Orlando Perry, o então secretário Jarbas Rogers estaria atrapalhando a condução das investigações sobre grampos ilegais. Jarbas Rogers, de acordo com o desembargador, buscava interferir nas investigações tentando obter documentos sigilosos ou contrariando autoridades policiais e oficiais militares, intimidando pessoas ligadas à apuração das investigações sobre a Grampolândia. A determinação do desembargador baseou-se na apuração feita pela delegada Ana Cristina Feldner. O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi conduzido pelo delegado Flávio Stringueta e a delegada Cristina Feldner na Secretaria de Estado de Segurança Pública. O secretário, antes da chegada dos delegados, foi até a Casa Civil. No caminho, ele conversou com alguns jornalistas. Ele disse que não estava sabendo de nada do que estava ocorrendo. Nem os autos me deram a cópia. Eu não sei, eu preciso ver os autos para ver o que tem, né? Na verdade, eu nunca acompanhei as investigações, né? Ainda mais. Você nega autos? Mas eu vou negar o quê? Eu não sei o que tem nos autos, eu preciso olhar, né? Sobre o trabalho da delegada Ana Cristina, o que você quer dizer? Não sei, eu não sei nem o que ela fez nesse trabalho, né? Logo após a Casa Civil, o então secretário Roger Jarbas foi acompanhado por um grupo de delegados de polícia que estão contra o afastamento. A gente ainda não sabe o motivo da ação, a gente tomou conhecimento agora pela imprensa, que o que estava sendo cumprido, estávamos na Secretaria de Segurança num curso e vimos chegar viaturas lá para cumprir busca. O secretário ele veio para cá, o que aconteceu depois que ele veio? Ele veio para cá se apresentar espontaneamente com todo o apoio da categoria que acha como excessiva essa medida, porque ele ao tempo todo se colocou à disposição da justiça. A presença dessa série de delegados aqui seria em solidariedade ao Roger? Exatamente, solidariedade, apoio, porque a gente entende como excessivo isso. Por que vocês julgam excessivo? Porque ele se colocou o tempo todo à disposição da justiça e compareceu a todos os atos processuais e esteve sempre disposto a atender qualquer solicitação.
Tendo em vista tudo que vem acontecendo, vocês acham que isso pode ser alguma retaliação do desembargador Orlando Perry? Não podemos falar isso. A gente não teve nem acesso aos autos, mas a gente não pode dizer isso de jeito nenhum. Outros delegados estão participando da ação. Como é que vai funcionar a diretoria da PJC com relação a eles estarem cumprindo a ordem do desembargador? Tem delegados participando da ação, obviamente cumprindo a ordem do próprio desembargador. Isso vai ser acompanhado pela instituição. O senhor acompanhou o Dr. Rogers lá em cima. Quais foram os procedimentos adotados? Ele realmente está usando tornozeleira? O que aconteceu lá em cima? Ele só prestou depoimento? Ele se apresentou espontaneamente, tá? E ele vai ser encaminhado agora para os procedimentos necessários que foram determinados na decisão. Ele vai cumprir todos os termos da decisão, vão ser cumpridos. Era que teria revoltado os delegados, essa informação confirma? Confirma, esse ponto é um dos principais. 2 pontos chamou a nossa atenção que a gente entendeu como desnecessário. Realizar busca dentro da Secretaria de Segurança, um ambiente das polícias, a gente acha que talvez não fosse necessário. E o fato de tornozeleira eletrônica a gente entendeu como excessivo exatamente porque ele está sempre à disposição da Justiça, teve endereço fixo, tem trabalho fixo, a gente não entendeu a razão de tornozeleira. O pedido foi feito pela delegada responsável pelas investigações. Ela colocou ali algumas situações que estariam ocorrendo, como ele atrapalhando as investigações. Nós não tivemos acesso a essas informações ainda, eu não posso informar exatamente os termos que ela colocou. No Tribunal de Justiça, Roger Jarbas acabou não encontrando o presidente. Na decisão, o desembargador Orlando Perry mandou o secretário se apresentar à Justiça impreterivelmente na quarta-feira, dia 20, para a colocação de tornozeleira, sob pena do secretário ser alvo de condução coercitiva. Além da tornozeleira eletrônica e do afastamento do cargo, o desembargador Orlando Perry determinou outras medidas cautelares a serem cumpridas por Roger Jarbas, entre elas a proibição de frequentar qualquer órgão do governo estadual, especialmente ligados à segurança pública. Roger Jarbas também está proibido de deixar a cidade e o país. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi contrário ao pedido de afastamento do Roger Jarbas. O governador de Mato Grosso disse que ainda não teria recebido a notificação para afastar o secretário do cargo e, mediante o afastamento, quem irá assumir será o secretário adjunto, Gustavo Garcia. Nós todos hoje fomos apanhados de surpresa. Coloque surpresa entre aspas, por gentileza, com esta decisão cautelar do senhor Orlando Perry, que determina o afastamento do delegado de polícia Rogers da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Muito bem. Por que eu estou a dizer surpresa entre aspas? Porque isso já era propagandeado em várias vozes, em rodas de conversa, inclusive pelo senhor Orlando Perry, que ele iria prender secretários do nosso governo. Inclusive, ele já propalou que irá prender mais 2 secretários do nosso governo, isso em rodas, em festas, em conversões. Queria deixar isso expresso. Queria dizer que a decisão do senhor Orlando Perry, ela é absurda do ponto de vista jurídico, uma vez que o fato de que eu tenha me tornado político não me faz idiota e esquecer tudo que eu estudei. A decisão dele é absurda do ponto de vista constitucional. Aliás, como toda esta pseudo-investigação denominada Grampolândia. Doutor Mauro Corvo, nós vimos aí que realmente isso abalou bastante o governador Pedro Táxi. Nós ouvimos aí o secretário Roger Jarbas falando que desconhece do caso. E a Procuradoria-Geral de Justiça tem conhecimento? O senhor disse agora há pouco que não tem acesso a todo o processo, não tem todas. Eu pessoalmente não tem todas essas informações, mas com certeza isso é um assunto que já está lá na Procuradoria-Geral da Justiça, porque esses grampos ilegais, ou a Grampolândia, como ficou conhecido, acabou afetando duramente o comando da Polícia Militar, a Casa Civil, do então secretário na época, Dr. Paulo Tax. O que nós podemos esperar daqui para frente, doutor? Olha, a gente não sabe o que esperar daqui para frente. Não sei porque
essa situação aí específica, como eu já disse aqui, eu desconheço. Mas a gente pode falar daquilo que eu tenho conhecimento de tudo o que aconteceu até agora. Então, por exemplo, vamos voltar lá no início de tudo. Sim. O início de tudo, essa situação foi trazida ao conhecimento das autoridades, de toda a sociedade, pelo Dr. Mauro Zac de Jesus, que é promotor de justiça, é membro do Ministério Público Estadual e foi secretário de Segurança Pública do governador Pedro Táxi. O que aconteceu? O Dr. Mauro Zac fez uma representação, encaminhou essa representação à Procuradoria-Geral da República, dizendo que havia um esquema de interceptação ilegal telefônica realizado no seio do governo de Mato Grosso e que isso seria levado a efeito ali por policiais militares vinculados à Casa Militar. Ele fez essa representação chegou à Procuradoria-Geral da República, que não enxergou elementos naquela representação, naquele documento, do envolvimento do governador, doutor Pedro Táxi, nisso que está aí. E nos encaminhou. Então, nós recebemos isso na Procuradoria-Geral de Justiça. Ato contínuo, imediatamente, a partir do recebimento disso, da gravidade da situação ali narrada, nós ouvimos e gravamos, então nós temos por escrito e gravado em áudio e vídeo, o doutor Mauro Zac. Nessa oitiva de doutor Mauro Zac, ele minudencia aquilo que ele tinha feito um resumo e encaminhado à Procuradoria-Geral da República, e ele afirma com todas as letras que esse esquema de interceptação ilegal, ele era do conhecimento e era feito em benefício do governador Pedro Táxi e que ele teria se iniciado na campanha eleitoral na qual o doutor Pedro Táxi ganhou as eleições para o cargo de governador. Quando nós recebemos essa notícia dele, nós reencaminhamos a representação instruída com essa oitiva dele para a Procuradoria-Geral da República. Ato contínuo que nós fizemos aqui. Também começamos a apurar a responsabilidade dos militares por crimes propriamente militares. Nesse inquérito policial militar que trata de crimes propriamente militares, nós promovemos uma denúncia contra alguns coronéis e outros policiais militares. Mas essa denúncia não os acusou da prática do crime de interceptação ilegal, não os acusou da prática de formação de quadrilha, porque o crime de interceptação ilegal, o crime de formação de quadrilha são crimes comuns, não são crimes propriamente militares, e quem tem que se manifestar sobre ele, na nossa visão, é o Superior Tribunal de Justiça, porque o doutor Mauro Zac diz que esses crimes foram praticados com o conhecimento e em benefício do governador. Esse é o ponto que faz com que, a partir daí, outros procedimentos que estão sob a relatoria do desembargador Orlando Perry, a gente tenha se manifestado no sentido de que eles deveriam ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para que lá seja feita a análise da pertinência ou não da gente investigar isso aqui, porque existe uma conexão, existe um vínculo muito claro entre esses procedimentos e a acusação que foi feita pelo doutor Mauro Zac, que quem tem que apurar a responsabilidade criminal de governador não é o Ministério Público Estadual, não é o Tribunal de Justiça, é o Superior Tribunal de Justiça. E não é só da pessoa dele, é da pessoa dele e a responsabilidade de todo mundo que está vinculado a essa situação. Quem tem que fazer o desmembramento, o fatiamento e dizer assim, olha, isso aqui fica aqui, isso aqui vai para o Estado, isso aqui vai para o STJ, é quem conduz as investigações. Quem conduz essa investigação é a Procuradoria-Geral da República, lá no STJ. Agora, também é importante a gente esclarecer o seguinte, existem críticas que são feitas à atuação do Ministério Público por ter adotado essa postura. Inclusive o próprio desembargador Orlando Perry tem feito duras críticas contra o Ministério Público. Diria eu que ele é o principal crítico. Aí ele adota essa postura. Mas vamos entender a seguinte situação. Eu respeito o entendimento dele, não concordo com as críticas, mas respeito porque tudo parte de um entendimento jurídico. Na visão dele, ele teria competência para fazer isso tudo aqui, independentemente do desmembramento ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. E na minha visão e na visão dos colegas que atuam nesses casos, tudo isso que está sendo feito aqui pode ser anulado tudo. Tudo isso que está sendo feito aqui pode ser jogado tudo no lixo,
porque não houve o desmembramento, que era uma condição essencial para se poder atuar em terreno firme. É uma divergência jurídica. Agora, vamos colocar uma situação aqui que muitas vezes o telespectador não sabe, né? E as pessoas se surpreendem quando eu falo. Nesse mesmo processo onde a gente é criticado e se dar a entender ao público que nós estamos querendo proteger o governador ou quem quer que seja. Porque essa foi a impressão que o doutor Orlando Perry tentou passar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Exatamente para a população. Aí, nesse mesmo processo, não precisamos ir em outro, não. Nesse mesmo processo, o que aconteceu? É só ver lá, está documentado, está no processo, o processo é público. Nesse mesmo processo, nós pedimos, quando oferecemos a denúncia contra os militares, nós pedimos que fosse realizada a busca e apreensão na Casa Militar. O desembargador Orlando Perry indeferiu o pedido. Nesse mesmo processo que apura lá no IPM, que trata da responsabilidade dos coronéis, os militares envolvidos nesses crimes que estão aí, nós nos manifestamos pela prisão deles e pela manutenção na prisão. O desembargador Orlando Perry soltou alguns coronéis que estavam envolvidos nesse crime que está aí. E nem por isso ninguém me viu na imprensa para dizer que o desembargador Orlando Perry, ao soltar e ao negar a busca e apreensão, ele está protegendo alguém ou tomando esse tipo de medida para atingir um interesse que não seja um interesse republicano. Ninguém me viu falar isso. Doutor Moro... Agora eu sou obrigado a colocar isso para esclarecer a população e mostrar que ninguém está protegendo ninguém. Porque é só olhar os fatos. Contra fatos não há argumentos. Quer ver outra situação que nos preocupa? O senhor está falando que o desembargador Orlando Perry, então, está usando de 2 pesos e 2 medidas. Uma hora ele age de um jeito, outra hora ele age de outro jeito, e aí gera uma incoerência na sua decisão. Eu estou lhe narrando fatos. É só olhar o processo lá, que lá no processo tem o pedido, lá no processo tem a negativa do pedido, no processo tem o pedido dos militares querendo sair da cadeia, a gente dizendo, ó, tem que ficar na cadeia e ele soltando. Então isso soa. Agora, tem mais. A coisa é interessante e é preocupante. Por quê? O que nos preocupa? Vamos lá. O ponto de partida nosso é dizer que teria que haver o desmembramento para que tudo fosse feito com validade, para que a gente tivesse certeza de avançar nas investigações, mas avançar em terreno firme, não em terreno pantanoso. Porque é que a gente diz que está se avançando em terreno pantanoso e que esse terreno pantanoso pode nulificar tudo lá na frente. E aí as pessoas que teriam que ser punidas vão deixar de ser punidas porque se anula tudo lá na frente. Qual é, e vou pegar um exemplo do que aconteceu semana passada, porque qualquer telespectador nosso vai entender a preocupação do Ministério Público Estadual. Semana passada, nós tivemos uma situação aqui no Estado onde houve busca e apreensão na Gabinete de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa. Sim. Tá certo? Veja, vamos aqui, telespectador, vamos aqui, Agnello. Deputado estadual, ele responde criminalmente no Tribunal de Justiça. Quem processa deputado estadual é o Procurador-Geral de Justiça, o cargo que, no momento, eu venho exercendo. O que acontece? Quem é que decretou a busca e apreensão na Assembleia? Não foi o Tribunal de Justiça e nem foi a requerimento meu. Quem decretou a busca e apreensão na Assembleia foi o ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, por que é que foi o ministro Luiz Fux quem deferiu e a Procuradoria-Geral da República quem pediu? Porque quando o ex-governador Silval Barbosa, na delação dele, menciona como envolvidos na organização criminosa dele pessoas com foro por prerrogativa de função lá no Supremo, o Supremo que passa a ter competência para definir sobre tudo e sobre todos. Porque é uma instância maior. E leva tudo para lá. Com certeza. E ao levar tudo para lá, foi lá que foi pedido e lá que foi deferida a medida da busca e apreensão que foi cumprida aqui na Assembleia. É exatamente a mesma situação dos grampos, quando a gente diz que para podermos avançar com segurança, para apurar, punir quem tem que ser punido, as coisas têm que ser feitas na forma da lei. Na forma da lei, quem teria que desmembrar esse processo dos grampos e encaminhar para a gente e dizer, olha, Ministério Público Estadual, o senhor tome providência contra essas pessoas, porque em relação a essas outras aqui nós vamos tomar aqui, é o STJ, a Procuradoria-Geral da República. Essa providência nós pedimos no primeiro momento para que se parasse e se aguardasse o desmembramento. O desembargador Orlando Perry entendeu que não.
levou tudo em frente, já tem não sei quantos procedimentos aí, porque aí, sinceramente, eu não consigo nem acompanhar a velocidade dos fatos, porque todo dia tem um procedimento diferente. E aí, tudo isso, a gente corre o risco de lá na frente ser anulado, porque não houve o desmembramento. E o Ministério Público Estadual está falando desde o primeiro momento. E aí, hoje, aqui eu trago essas situações concretas no processo que mostram que quando a gente fala isso, a gente não fala isso para proteger ninguém, não. A gente fala isso para preservar, para garantir o resultado útil dessas apurações, para garantir que quem cometeu o crime vá para a cadeia. A gente não está preocupado em jogar para a plateia, a gente está preocupado em garantir que quem fez seja punido. E eu te trago esses exemplos da busca e apreensão que foi indeferida, da prisão que a gente pediu que fosse mantida, porque quem está querendo proteger o outro não pede busca e apreensão, quem está querendo proteger o outro não pede para manter preso. Mas não estou insinuando aqui que o desembargador Orlando Perry fez isso para defender ninguém, porque a própria sucessão do que aconteceu depois mostra que ele não está querendo defender ninguém. Mas da fala do senhor deixou, obviamente, evidente que há uma incoerência, então, no procedimento, e que nós estamos apontando isso desde o início. Agora, doutor Mauro Curvo, aproveitando falando dos grampos, o senhor disse agora, quem apresentou todas essas denúncias foi o vosso colega, o procurador doutor Mauro Zac, e onde ele atesta, segundo o senhor disse agora, que tudo fora feito a mando e em favorecimento do atual governador do estado, Pedro Táxi. Que provas foram apresentadas até agora? Que contextualização tem dentro disso daí para se afirmar isso? Aí eu volto à primeira frase que eu disse no início da entrevista. Aí eu não sei, porque aí isso aí está lá no STJ. Aí disso aí eu não participo. Certo, mas não teria que nesse momento essas provas virem à tona até para poder dar robustez numa ação como essa propagada aí pelo desembargador Orlando Perry? Aí nós teríamos que perguntar ao ex-procurador-geral da República, à atual procurador-geral da República, ao ministro que é o relator da sindicância, né? Porque o doutor Orlando Perry está perguntando para uma pessoa que não tem condição de responder. Porque, doutor Mauro Curvo, eu fiquei muito preocupado porque recentemente o desembargador doutor Orlando Perry, ele afirmou em seu parecer que foram mais de 70 mil escutas clandestinas. Foram mais de 70 mil grampos ilegais. Um número que realmente impressiona. Veja, vamos aqui. Eu também ouvi isso. Sim. Agora, como eu não participei desta apuração, onde saiu esta afirmação, eu não vi esses números, não vi. Eu faço algumas conjecturas. Alguma dessa conjectura minha pode estar certa, pode estar tudo errado, porque é conjectura. Veja, o que pode estar acontecendo aí? Primeiro que eu não acredito que sejam 70 mil interceptações ilegais. Não vai ser, não vai ser. Não tem como. Não tem lógica. Não pode ser, né? Não tem como. Olha, aí vou lhe dizer que a central que eles montaram é melhor do que a Anatel para fazer um negócio desse que está aí. Então, isso aí eu descarto. O que eu acho que está acontecendo? Pode ter havido, durante um prazo, não sei de quanto tempo, de anos, 70 mil interceptações telefônicas levadas a efeito em Mato Grosso. Aí nós temos que analisar com calma esse número, porque, veja, número é um problema muito sério. Número é um problema sério. Principalmente dito por um desembargador. Não, e número é seríssimo, número é sério. Percentual também, essa coisa, você tem que analisar com calma para você saber do que você está tratando. Por exemplo, pode acontecer o seguinte, numa investigação de 6 meses, você pode ter 6 prorrogações do mesmo número. Você pode, de repente, na hora que faz esse levantamento, contar isso aí como sendo 6. É um número só. É um número só. Você pode, se demorou um ano a investigação, pode ter 12 prorrogações. Aí você vai falar, são 12 números interceptados. Não, é um número só. É que houve a continuidade, houve a prorrogação das interceptações. Então, eu imagino que esse número que chama demais a atenção, de 70 mil, não são 70 mil pessoas interceptadas, não são 70 mil interceptações ilegais, porque eu fico imaginando o que essa turma ia fazer com 70 mil interceptações ilegais. Agora tem um agravante nisso daí, o que é isso? Doutor Mauro Curvo, porque o GAECO
que é um órgão de combate ao crime organizado, dos mais atuantes aqui no estado de Mato Grosso, também foi enrolado nessa questão dos grampos ilegais. Ótima pergunta, e eu agradeço de coração essa pergunta. O próprio desembargador Orlando Perry diz, olha, até o GAECO também participou do uso de grampos ilegais. Então, olha, a gente tem que ter cuidado. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com o que faz e com o que fala. É um cuidado muito grande que a gente tem que tomar na vida, com o que faz e o que fala. Vamos pegar essa situação aí, né, a respeito do GAECO. Primeiro que eu posso lhe afirmar o seguinte, os números que foram interceptados ilegalmente, que saíram na imprensa, nós fizemos checagem e nenhum deles foi interceptado ali dentro do GAECO. Essa é a primeira afirmação que eu te faço. Isso nós temos um relatório que nós encaminhamos, levei pessoalmente à Procuradoria-Geral da República para instruir o procedimento que existe no STJ. Esse é o primeiro ponto. Nenhum dos que foram tornados públicos. Porque se tem outros que não estão públicos que eu desconheço, eu não posso falar sobre o que eu desconheço. Esse é o primeiro ponto. E isso eu já sabia antes de descobrir, porque aí, veja bem, se eu soube disso quando nós fizemos esse relatório lá no Guardião do GAECO, que é autoauditável, ou seja, se nós fôssemos lá hoje, a gente tem como saber que número que foi interceptado lá no GAECO de alguns anos para cá. Se a gente viu isso, quando eu vi isso, eu me fiz uma pergunta que eu acho que é o que o telespectador deve estar fazendo também. Falei, bom, mas para aí, se não foi lá, se foi levado a efeito por militares, onde é que fizeram essa interceptação? Porque se não foi no nosso, eram militares fazendo, então não deve ter sido também no Guardião da Polícia Judiciária Civil. Falei, bom, só tem uma resposta. Existe algum outro equipamento clandestino funcionando aí. Em algum lugar. Em algum lugar. Aí, posteriormente, com o avanço das investigações, se descortinou exatamente isso. Se descortinou que os policiais militares tinham feito o aluguel de um lugar lá, naquele lugar eles adquiriram equipamentos, naquele lugar instalaram equipamentos e para poder promover o desvio de sinal, eles atuavam com a barriga de aluguel. O que é barriga de aluguel? Barriga de aluguel é você, no curso de uma investigação que existe, que é séria, que é de combate a crime, você traz ali e diz, olha, Juca aqui é um elemento muito ligado a isso que está aqui, é traficante envolvido com eles. E dá o telefone de quem você quer ouvir, que nada tem a ver com esse Juca. Aí foi com esse expediente que eles conseguiram os desvios de sinal para poder fazer a interceptação lá no lugar e com os equipamentos que eles adquiriram lá clandestino. E aí, só esses fatos aí me permitem te afirmar uma coisa com toda tranquilidade. Se o GAECO estivesse envolvido nesse esquema criminoso de operação ilegal, esses militares não precisavam fazer isso alugando um lugar, comprando equipamento, fazendo uma operação totalmente clandestina. Fariam isso dentro da instituição GAECO. Mauro, então, veja, é claro, isso salta aos olhos de quem quer, basta querer enxergar. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Você pode mostrar toda a verdade para eles e ele não quer enxergar a verdade. O GAECO não tem absolutamente nada a ver com essa interceptação ilegal, clandestina, levada a efeito por policiais militares num outro lugar lá, numa outra situação lá, com aparelhagem lá, com interesse, que a princípio são interesses políticos. Isso aí começou numa campanha eleitoral. Sim. Então isso aí não tem absolutamente nada a ver com o GAECO. Conheço a lisura das pessoas que estão lá. Foi para essa finalidade, doutor Mauro Curvo, que foi montado, então, esses grampos ilegais, questões eleitorais. Veja, e já se sabe ao certo... Por que eu posso afirmar e já se sabe que ao certo quem são as pessoas que estão por trás disso, de fato, ou se é só os coronéis? Estão denunciados aí. Bom, se tem gente além dos coronéis, aí nós temos que perguntar para os coronéis ou temos que saber na investigação lá no STJ. De tudo que eu tenho conhecimento, o que tem elementos de prova é contra os coronéis e as pessoas que foram denunciadas. Certo. Agora, vamos aqui numa outra coisa importantíssima para a gente colocar nessa situação aí, para não ter dúvida dessa situação toda aí e do comportamento do Ministério Público. Quem ofereceu a denúncia fomos eu e um colega. Quem pediu a prisão dos coronéis fomos eu e um colega. Quem ouviu o doutor Mauro Zac encaminhou a PGR
e encaminhou para a PGR tudo o que foi produzido aqui no Estado. Depois disso, fui eu. Então, nós temos interesse na apuração dos fatos. Agora, o receio que nós temos é que a apuração dos fatos, tirando o IPM, porque a Constituição prevê que quando se trata de crime policial militar, você tem uma previsão constitucional de que conexão e continência não arrastam isso aí junto. Tirando o IPM, a gente entende que, a princípio, está tudo passível de ser anulado. Entendi. Esse é o grande receio que nós temos. Tudo está sendo feito. Que se perder. E daqui a pouco nada disso pode ficar em pé. Agora, veja também, não sou o dono da verdade, os colegas que também pensam como eu também não são. Pode acontecer também de lá na frente, se entender que o desembargador Orlando Perry está certo, nós estamos errados. Quem vai decidir isso aí são os tribunais superiores. O que a gente coloca? Que não haveria necessidade de se correr o risco de se anular tudo. Deveríamos ter feito o que nós falamos que se fizesse. Encaminha ao STJ e aguarda o desmembramento, que é o que nós estamos fazendo agora, nesse caso da delação do Silval Barbosa. Doutor Mauro Porque lá eles vão tomar providência, como tomaram nessa questão semana passada lá, nessa questão da delação do Silval Barbosa, com essa busca e apreensão aí na Assembleia. Nós vamos falar sobre o Silval Barbosa daqui a pouco e suas delações, mas só para a gente finalizar essa questão dos grampos ilegais que culminou com a prisão, e aí eu quero convidar o senhor para ouvir também a coletiva ontem concedida pelo governador Pedro Táxi, que está realmente aborrecidíssimo com o posicionamento do doutor Orlando Perry. Com relação a Mauro Zac, o que causa uma estranheza é que o doutor Mauro Zac, vosso colega, ele atuou como secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e ficou nítido um desgaste que ele teve na ocasião com a Secretaria da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, na época, doutor Paulo Táxi. E com a saída dele do staff do governador Pedro Táxi, começou a se desencadear uma série de situações contra o Estado, partindo exatamente dele. Eu lhe pergunto, esta ação imediata, essa reação imediata de Mauro Zac, ela está sendo provocada, de repente, por algum desagrado na estada dele do staff ali do Estado? Veja. É algo pessoal? Veja. É algo de forma punitiva? Como é que o senhor classifica isso? Olha só, eu lhe digo assim, com toda a franqueza, para responder essa pergunta, quem tinha que responder é o doutor Mauro Zac. Como é que eu vou saber o que o levou a fazer a representação lá na Procuradoria-Geral da República? Eu sei o seguinte, nós no Ministério Público, recebendo a notícia da prática de um crime, a gente parte para apurá-lo, independentemente de quem seja. A não ser que quem seja mencionado não seja atribuição nossa. Aí, se não é atribuição nossa, a gente encaminha para quem seja de direito. Agora, quero lhe dizer o seguinte, essa situação, a resposta à sua pergunta, ela vai vir aí nos próximos dias. Por quê? Porque o governador formulou uma representação lá no Ministério Público, dirigiu a mim, onde ele diz que Dr. Mauro Zac não teria a imparcialidade necessária para estar atuando em casos que envolvam secretários de Estado do governo dele. O que nós fizemos? Esta situação, a garantia da imparcialidade de um promotor de justiça para exercer a pretensão punitiva do Estado, ela é uma garantia da cidadania. É fundamental a preservação dessa garantia. Tanto isso é importante que a nossa legislação prevê que, nesses casos, quando alguém diz que o promotor de justiça não tem essa isenção necessária, quem decide se tem ou não isenção não é o procurador-geral, não é uma pessoa. Quem decide se o procurador, então, ou o promotor de justiça tem isenção ou não para atuar num feito é o Conselho Superior do Ministério Público. São 11 membros, sendo que desses 11, 8 são eleitos pelo voto dos promotores e procuradores de justiça. Aí, como temos lá essa situação, foi distribuído, o relator é Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Dr. Paulo Prado vai notificar, e salvo engano, ainda não houve a notificação, porque o Dr. Mauro Zac está em férias, vai notificar o Dr. Mauro Zac para que o Dr. Mauro Zac se manifeste quanto aos fatos que foram alegados pelo governador na representação. Depois que ele se manifestar,
doutor Paulo Prado analisa o que foi alegado na representação, o que foi alegado pelo doutor Mauro Zac na sua resposta, faz um relatório, propõe uma medida e essa medida é apreciada pelo colegiado. Ok. Eu gostaria de acompanhar com o senhor, porque diante de todos esses fatos, ontem aconteceu o afastamento do secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Dr. Roger Jarbas, a pedido do desembargador Dr. Orlando Perry. Então, logo isso aconteceu, o governador Pedro Taques, ainda no final do dia de ontem, quarta-feira, convocou uma coletiva de imprensa e falou muito, atacou duramente a ação do desembargador Dr. Orlando Perry. Vamos acompanhar. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, do PSDB, realizou a coletiva de imprensa no final da tarde de ontem, no auditório Garcia Neto, no Palácio Paiaguás. Acompanhado do governador, estavam vários secretários. Pedro Taques classificou a decisão do desembargador Orlando Perry como absurda e esdrúxula. Não concordo com a decisão arbitrária, teratológica do senhor Orlando Perry. Uma decisão que vem de um juiz imparcial? Não. Um juiz parcial. Segundo ele, o desembargador tem sido um juiz acusador na investigação dos grampos telefônicos ilegais. O coronel Zaqueu, quero dizer que o coronel Lesco, que o coronel Barros estão presos em razão desta investigação. Quero ressaltar que são pessoas sérias, pessoas decentes, que estão a sofrer este tipo de retaliação. Sem falar no ex-secretário Paulo Taques, que foi preso uma semana em razão da determinação do juiz acusador chamado desembargador Perry. Pior do que criminoso é o magistrado que se vale do seu poder e ofende o princípio da imparcialidade. O cidadão tem o direito constitucional a não ser investigado, acusado por magistrados. O magistrado deve se colocar longe das paixões, longe das investigações, porque senão ele se compromete psicologicamente com a causa, porque senão ele se compromete o que se denomina de capacidade subjetiva. O magistrado, ele não pode ser investigador, ser acusador. É um direito constitucional do cidadão. Decisão judicial se cumpre, mesmo as absurdas, porque nós vivemos no Estado democrático de direito. Eu seria o último a pedir que uma decisão judicial não se venha a cumprir. Agora, na democracia, as decisões judiciais se debatem sim, porque já passou o tempo que o cidadão tinha medo de magistrados. Pessoas sérias devem respeitar a magistratura, mas não devem ter temor. Para finalizar a entrevista coletiva, o governador encerrou com uma pergunta direcionada ao desembargador Orlando Perry. Onde se encontrava, o senhor Orlando Perry, quando era presidente do Tribunal de Justiça, e uma quadrilha se adonou do Estado de Mato Grosso? Por acaso ele mandou prender secretários da administração passada? Muito obrigado. Doutor Mauro Curvo, como Procurador-Geral da Justiça, como o senhor classifica até agora a atitude do desembargador Orlando Perry em cima deste caso dos grampos, que culminou com esse afastamento do secretário Roger Jarbas? Veja, eu entendo que nós temos posicionamentos jurídicos que divergem num ponto fundamental. Ele entende que pode prosseguir e os fatos vêm demonstrando que ele vem prosseguindo, e eu digo que para a gente prosseguir, ter certeza de que vai haver um resultado útil, teria que ser paralisado, encaminhado tudo ao STJ e aguardado lá se realizar o desmembramento, para daí prosseguir e garantir que quem participou disso que está aí
venha a ser punido. A minha situação em relação ao desembargador Orlando Perry é de pontos de vista jurídicos diferentes. Respeito dele e noto que em relação ao meu, ele sempre não perde uma oportunidade de criticar e de fazer parecer que a gente quer proteger alguém, sabe? E aí, é esse tipo de coisa que eu faço. A gente tem que ter cuidado com o que faz e também com o que fala. Porque aqui no seu programa, e é onde eu tenho ido ultimamente, eu tenho colocado essas situações que estão no processo que demonstram que quando nós pedimos busca e apreensão na Casa Militar, pedimos para manter preso coronel, o desembargador Orlando Perry não decreta busca e apreensão, solta os coronéis. Nem por isso ninguém me viu na imprensa para dizer que ele queria defender quem quer que fosse. Entendi. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Tem que tomar cuidado com o que fala. Procurador Mauro Curvo, nós estamos vivendo um momento difícil. Corrupção se tornou uma palavra banalizada, comum. Está na boca de crianças, de jovens, adolescentes, adultos. Ultimamente nesse país, o cartão de visita tem sido apresentar exatamente o tema corrupção. É lamentável isso daí. E os últimos acontecimentos aqui no estado de Mato Grosso, então, deixaram a população mato-grossense estarrecida. Nós estamos vendo aí delações sendo feitas pelo ex-governador Silval Barbosa, vindo à tona através de vídeos, onde atinge duramente o pulmão, o coração da Casa de Leis e do estado do Mato Grosso de um modo geral, porque envolve também a classe empresarial. Qual é o seu posicionamento com relação a tudo que se viu até agora? E eu pergunto porque até então só o deputado Gilmar Fabris que está detido, preso pela Polícia Federal. E são muitos outros os nomes que foram mostrados para a sociedade, para o Brasil e o mundo inteiro. Como o senhor avalia esse cenário? Bom, então vamos voltar também. E qual é a sua opinião e procedimento com relação a isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual como nós fizemos nesse caso do Grampo. Vamos lá no início de tudo e aí a gente vem apontando os fatos e aí a gente tem condição de fazer uma avaliação em cima de fatos, tá certo? Essa situação toda envolvendo o ex-governador Silval Barbosa, primeiro ponto que o telespectador tem que se atentar bem para saber de quem cobrar responsabilidade. Quem apura a responsabilidade penal de governador no exercício do cargo não é o Ministério Público Estadual, é a Procuradoria-Geral da República, é uma situação que envolve STJ. Está aí a situação do Grampo envolvendo o governador Pedro Táxi para confirmar o que eu estou lhe dizendo, que está lá no STJ essa investigação. Então, durante o governo do Silval Barbosa, em relação a ele, nós só poderíamos fazer investigações sob o prisma de inquérito civil, sob o prisma da improbidade. Não tínhamos como tratar da responsabilidade penal dele. O que aconteceu? Tínhamos as investigações em andamento. Quando ele deixou de ser governador do estado, nós pudemos pegar aquelas investigações que estavam em andamento e direcioná-las no rumo da responsabilidade penal dele. O MPF fez isso? O MPF fez isso. Ué, é só saber o seguinte, é onde a gente ia chegar. A gente fez isso, direcionou para o rumo da responsabilidade penal dele, da esposa dele, filho dele, secretários dele. Tínhamos e produzimos e conseguimos e obtivemos provas com o nosso trabalho do Ministério Público Estadual. Provas essas que demonstraram que havia desvio de dinheiro público na gestão dele, que demonstraram que eles todos participavam do desvio, a ponto de conseguir pedir a prisão dele, ter a prisão dele decretada e mantida. Porque o ex-governador Silval Barbosa ficou quase 2 anos preso, se socorreu de todos os recursos possíveis e imagináveis e não foi solto. Quando ele viu, com o correr da atuação nossa, com as provas que nós conseguimos levantar, com o trabalho nosso, que ele seria condenado, ele, esposa, secretários, e sabedor ele, isso nós não sabíamos, né? Imaginávamos, mas não sabíamos, que tinha muita gente que se beneficiou disso, que ele iria ficar preso, pagar por isso e outro ia continuar lá no bem bom. Ele resolveu, então, fazer uso de uma situação que está prevista na legislação, que é da delação premiada, aonde ele colabora com as investigações, confessa, aponta a participação de outras pessoas e aí obtém benefício. Aí ele fez isso, então vamos entender.
Ele fez isso não porque ele saiu da casa dele, foi à igreja, conversou com o pastor, conversou com o padre, voltou de lá arrependido e resolveu confessar e entregar quem participou do crime. Ele fez isso porque houve um trabalho do Ministério Público Estadual. Depois que ele saiu do governo, nós pudemos apurar essa responsabilidade criminal dele. Aí, diante desse quadro, quando ele, na delação dele, envolve pessoas que têm foro por prerrogativa de função lá no Supremo, então, aquilo que, quando ele estava no cargo, não era responsabilidade nossa, deixa de novo de ser responsabilidade nossa. Entendi. Quando ele diz que tem aí gente que é ministro, deputado federal envolvido nisso, que está aí, senador da República, vai para a instância superior, com relação aos sai parlamentares de novo daqui. Mas e com relação aos parlamentares estaduais? Porque o senhor... Sobe junto para lá. Sobe junto, mas o senhor, em algum momento, discordou do ministro Luiz Fux com relação a essa ação. E eu lhe pergunto, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, não pode, nesse momento, pedir a prisão desses parlamentares? Não pode, está descartada essa possibilidade. Totalmente descartado, porque a atribuição hoje para fazer um pedido de prisão é da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, porque todo o processo está lá no STF. É mais não ou pode menos... ser desmembrado? Pode, mas quem tem que fazer o desmembramento é a doutora Raquel Dodge e o ministro Luiz Fux, salvo engano, que é o relator dessa situação. Não sou eu aqui de Mato Grosso, que vou dizer, olha, eu fico com isso e o senhor fica com isso aí. Não. Quem pode o mais, pode o menos. Ele leva toda a investigação para lá e depois ele vê quem fica lá, se fica com todo mundo, se fica com uma parte, manda uma parte para nós aqui. E essa pergunta eu agradeço de coração, porque muitas vezes a gente é cobrado por aquilo que não nos cabe. Me perguntam na rua, mas vai prender o deputado, vai prender o prefeito? Fala, olha, se fosse da nossa alçada, não tenha dúvida que nós estaríamos fazendo todos os pedidos fundamentadamente, porque nós que iniciamos isso aí. Aí você vê, as mesmas pessoas, não sei se desinformadas ou maldosas, que dizem que o GAECO está envolvido no grampo, falam que a gente não faz nada em relação a isso. Do desembargador doutor Orlando Perry. Não, eu nunca vi ele falando nada a respeito dessa situação do Silval. Do Silval, sim. Do Silval, não. Do Silval, aliás, até partiu uma crítica. Vamos esclarecer. Partiu uma crítica aí. Eu estou falando de pessoas que, quando a gente está na rua, vira para a gente e fala assim, ó, vocês não fazem nada, o cidadão está solto aí porque vocês não fazem nada. Calma, nós não podemos fazer aquilo que não nos cabe. Doutor... É essa a situação. Agora, a gente não sabe. Muitas pessoas que falam isso são profissionais do direito. Eu não sei se não estudou essa parte ou se é maldoso. Entendi. Doutor, aproveitando esse gancho aí, permita-me assim, uma rápida lembrança, porque o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem sido duramente criticado, como o senhor acabou de falar aí, por não agir diante de um cenário assombroso que nós estamos vendo acontecer no Estado de Mato Grosso há muito tempo. Mas me permite uma coisa. Sim. Só sabemos que ele é assombroso porque nós agimos. Senão nós não saberíamos que ele é assombroso. E aí, nós estamos acompanhando todo esse desgaste já há algum tempo e que explodiu ou implodiu, sei lá como a gente pode definir isso, com as obras da Copa do Mundo. Bom, mas nós temos, por exemplo, uma rápida lembrança aqui. No governo Dante, um escândalo que ficou conhecido foi o Secongate, né, envolvendo a Secretaria de Comunicação do Estado, jornalistas, veículos de comunicação, outros. Eu busco na lembrança aqui também, já no governo Maggi, o escândalo dos incentivos fiscais, depois dos maquinários com seus 44 milhões de reais, aí depois morte de um secretário diretamente envolvido nessa questão. Já recentemente, na administração Silval Barbosa, aconteceram os desvios de dinheiro público que vieram à tona, os esquemas fraudulentos, roubos, extorsões, tantos escândalos e mais escândalos e mais escândalos, e a população pergunta, aonde estava o Ministério Público nesse período, aonde aconteceu de tudo, aonde estava o Tribunal de Justiça nesse período que aconteceu de tudo, aonde estava o Tribunal de Contas do Estado, ninguém viu nada, tudo passou batido, tudo em branco. Excelente. Então eu aproveito para fazer essa pergunta ao senhor. Aí eu volto lá no início do programa de novo. Eu não tenho como falar daquilo que eu desconheço. Eu não sei o que foi esse negócio de Secongate, o que foi lá, porque
eu posso falar daquilo que eu conheço. Não só eu acho que qualquer ser humano fica difícil a impossibilidade de falar daquilo que não conhece. Agora, eu posso dizer o seguinte, sem medo de errar, Quando se pergunta aonde estava o Ministério Público nos casos mais recentes, eu posso lhe dizer, em todos os casos nós sempre postulamos providência. Agora, vamos entender uma coisa. Eu gostaria, em muitos casos, de poder julgar as denúncias que eu ofereci. Adoraria poder oferecer denúncia e julgar. Só que eu tenho que continuar só querendo, não posso fazer isso. É uma garantia da sociedade que quem denuncia não julgue. Quem julgue não denuncie. Essas funções têm que ser compartimentadas, porque você já imaginou um magistrado fazendo denúncia para ele julgar, o réu, se não for Jesus Cristo na causa, na defesa dele, está condenado. Eu lhe perguntei então, isso, doutor Mauro. As funções são separadas, Sim. Tem que ser separadas e pode ver. E aí eu lhe faço esse pedido. Pega os últimos casos e vai ver. Quer ver? Vou lhe dar um exemplo. A questão do VLT. Vamos ficar no VLT. Questão do VLT. Pode olhar nos seus arquivos aí. Lá atrás, antes de ser gasto R$1 no VLT, o Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal, porque havia a questão do financiamento federal, Sim. entraram com a ação para que não fosse emitida a ordem de serviço, Sim. porque não havia condições de se fazer aquilo da maneira que se dizia que ia ser feito, não havia projeto, não havia absolutamente a menor condição de se fazer. O que aconteceu naquela época? Os colegas que entraram com essa ação não podiam andar na rua, porque se eles saíssem na rua, batiam neles, falando que eles eram contra o progresso de Cuiabá, eram contra a Copa aqui em Cuiabá. Então nós tomamos providência. Nós conseguimos, inclusive, uma liminar da Justiça falando que não era para começar a obra. Posteriormente, um magistrado substituiu o outro lá, cassou a liminar, começou tudo, virou no que virou. Então, o Ministério Público tomou providência lá, fez o pedido, mas... Veja, não somos nós que julgamos nossos pedidos. Então, isso eu estou dizendo, só te dando esse exemplo, porque da mesma maneira que nós atuamos em relação ao VLT, atuamos em cada um desses casos que foi citado aqui, mas que para poder falar deles, nós teríamos que trazer aqui quem trabalhou neles. Que bom. Pode que ter certeza. Seria cada ótimo um se iria isso... apontar e dizer assim, ó, esse caso aqui, acontecesse. Gate, não sei o que foi isso, isso aqui foi isso, isso aqui foi isso. Agora, eu não sei nem quem eram os que trabalharam nele na época. E durante ainda ontem, na coletiva, o governador afirmou que respeita o judiciário, mas se for preciso, tomará medidas cabíveis contra esta atitude. Veja na sequência. Veja, ele está em todas as decisões colocando a organização criminosa, porque aí se faz possível a prisão por obstrução da justiça. Eu sou o governador do estado de Mato Grosso, mas não me tornei idiota para não entender decisões judiciais. Isto será representado no foro apropriado. Decisões absurdas, neste caso, a da chamada e denominada pelo próprio desembargador, a Orlando Perry de Grampolândia. As medidas judiciais serão tomadas. Expresso mais uma vez o meu respeito pessoal ao Poder Judiciário, mas na democracia, inclusive decisões judiciais, devem ser debatidas sim. Nós não vivemos na escuridão da ditadura, apesar do Brasil viver momentos estranhos, em que se prende por denunciação caluniosa e não se remete ao Ministério Público para tomar as providências, em que se prende sem a opinião favorável do titular constitucional da ação. Delegado de polícia pode representar por prisão? Pode representar por prisão. Desembargador, magistrado pode decretar prisão com a opinião contrária do Ministério Público? Pode, senhores. Mas a pergunta que se faz, lei
leiam o parecer do Ministério Público neste caso que os senhores tomarão ciência. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Onde se encontrava, né, o senhor Orlando Perry, quando era presidente do Tribunal de Justiça, e uma quadrilha se adonou do Estado de Mato Grosso? Por acaso ele mandou prender secretários da administração passada? Muito obrigado. Mais uma vez aí repetida as palavras do governador Pedro Tax. Doutor Mauro Curvo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco ao longo praticamente de todo esse programa. A sua presença aqui foi importantíssima e esclarecedora, até para que a gente possa, obviamente, colocar as coisas nos seus devidos lugares e saber exatamente como compreender todo esse imbróglio todo em cima deste caso dos grampos ilegais ou barriga de aluguel aqui no estado de Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Olha, eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui, falar com o seu telespectador, conversar contigo e poder, então, trazer esclarecimentos. Porque quando a gente traz o esclarecimento, a gente sabe, então, quando a crítica vem, e a gente gosta de ser criticado, a crítica construtiva para a gente poder aprimorar nosso serviço, isso aí é extremamente bem-vindo, é salutar e a gente agradece. Mas quando a pessoa tem conhecimento dos fatos e faz determinadas afirmações, quando a gente sabe que ela tem conhecimento dos fatos, a gente tem condição de discernir e diferenciar, então, quando a gente está diante da maldade e quando a gente está diante do desconhecimento. Ou da verdade e da mentira. Ou da verdade e da mentira. Então, o esclarecimento das situações, ele é fundamental. Fundamental porque, infelizmente, a gente veio aqui e passou aqui muito mais tempo tendo que explicar que fazem insinuações que passam muito longe da verdade a respeito de nossa atuação nesse processo. Infelizmente, porque, veja, dizem assim, ó, querem estão fazendo isso para proteger, para não sei o quê. Não é nada disso, não é nada disso. Nós não atuamos nunca pessoalizando a nossa atuação. Nós, do Ministério Público, nós analisamos fatos e em cima dos fatos, das provas do fato, é que nós vamos saber, então, quem vai ser denunciado, quem vai ter, então, promovido o arquivamento da sua atuação e quando um envolvido foge à nossa atribuição, nós tiramos cópia e encaminhamos para quem tem que fazer essa avaliação. É assim que nós toda a vida trabalhamos e, nesse caso, não é diferente. Foi exatamente trabalhando na hora que podia se trabalhar que nós conseguimos aí pegar toda essa quadrilha do ex-governador Sival Barbosa. Foi trabalhando no IPM que nós pedimos a condenação dos coronéis todos envolvidos, sim, dos outros policiais militares envolvidos nisso. Eu quero trazer o senhor numa outra ocasião, se assim for possível, para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa questão, inclusive das delações, porque eu penso que é uma história longa, de muitos capítulos ainda que veremos aqui no estado de Mato Grosso, até para o senhor nos ajudar a entender a complexidade que é isso daí e para que os nossos telespectadores e a população de Mato Grosso possa saber exatamente encaixar as pedras nos seus devidos lugares. Perfeito. Olha, eu agradeço me convidando, sim, eu venho aqui porque e agradeço a oportunidade de falar contigo, falar com os telespectadores. Muito obrigado. Olha, muito importante, hoje em dia a gente vive num mundo que talvez está ficando tão importante quanto comunicar aquilo que está sendo feito. Exatamente. O mundo está caminhando para isso. Esta emissora e este programa como esse veículo de comunicação. Conversamos nessa tarde com o Procurador-Geral da Justiça, doutor Mauro Curvo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco.